Alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 25 de setembro de 2020, vamos fazer a correção da aula 2, que foi passada no dia 16 de setembro. Lembrando que essa atividade foi uma revisão para a nossa prova do dia 28 de setembro. É importante que você, aluno, preste atenção nos conteúdos que o professor posta. Sabemos que estamos vivenciando um momento complicado, conturbado, que é a pandemia do Covid-19, o qual nós estamos tendo aula EAD, aulas online. O professor está fazendo de tudo para que nós possamos manter aí, essa fidelidade, com as nossas aulas de história. Eu estou fazendo o possível e espero que vocês realmente assistam, realmente compreendam o conteúdo, uma vez que este conteúdo, ditadura militar, nós já vimos no nono ano, certo? Agradeço aqueles alunos que estão assistindo às aulas, agradeço aqueles alunos que estão realmente comprometidos com o aprendizado. Lembrando que o que a gente carrega dentro de nós e que ninguém consegue tirar, conforme eu já falei para vocês, é o nosso conhecimento. Independente que seja a aula EAD, independente que seja a aula presencial, nós temos que ter compromissos, ok? Vamos então para a nossa primeira questão. A primeira questão ela diz o seguinte: em 31 de março de 1964, os militares brasileiros apoiados pelos estados brasileiros aí, pelos Estados Unidos e por parcelas aí da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra o comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas no panorama da polarização política pós-Segunda Guerra. Então, se você marcou aí a letra A na número 1, você acertou, ok? Então, os militares praticamente aí deram um golpe e tomaram o poder, justificando o quê? Justificando que o Brasil seria tomado pelo comunismo internacional, correto? Então essa foi a justificativa dos militares naquele período. Vamos então à nossa questão número 2. Em relação ao golpe militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer, primeiro, foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João Goulart. 2. Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. Terceiro, representou a repulsa de setores da sociedade brasileira a tentativa de João Goulart de aumentar a presença do capital estrangeiro no país. Quarto, evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos dos trabalhadores e de setores do Partido Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente a implementação imediata das reformas de base. Estão corretas as frases. Se você marcou a letra D, 1 e 4, você acertou. Vamos então à questão número 3. Leia o trecho da música, para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. O contexto histórico em que estava inserida a canção era o período da ditadura militar, onde essa canção tornou-se um hino. Então a alternativa correta é a letra C. Basicamente, essa música denunciava o quê? Aquele momento que os brasileiros estavam vivendo, do período da ditadura militar. Número 4. O número 4 diz o seguinte: primeiro presidente militar eleito indiretamente em 11 de abril de 1964 foi Castelo Branco, letra A. Vamos então à questão número 5.
E a questão número 5, ela diz o seguinte: o ato institucional número 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira. Vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Resumidamente, podemos dizer que o AI-5 ele foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano. Então, se você marcou a letra B, você acertou. Lembrando que o AI-5, o ato institucional número 5, foi o mais temido por todos. Foi aquele que mais... foi o ato que mais praticamente foi o mais duro durante a ditadura militar, o mais rígido. Vamos então à questão número 6. A questão número 6, ela diz o seguinte: considere as seguintes características do regime militar instaurado no Brasil em 31 de março de 1964. Primeiro, intervenção do Estado na economia. Segundo, regime de cunho autoritário baseado na doutrina da segurança nacional. Terceiro, poder controlado pela cúpula militar, órgãos de informação e repressão e burocracias técnicas do Estado. Quais estão corretas? Se você marcou a letra E, 1, 2 e 3, você acertou. Vamos à questão 7. Acerca do regime militar que assumiu o poder em 1964, com o apoio de uma parcela da classe política, de setores da sociedade e do governo dos Estados Unidos, é incorreto afirmar que, letra D, reconduziu o país à prática da democracia de eleições presidenciais diretas. Então, essa alternativa D, ela está correta, mas aqui está pedindo para a gente marcar a alternativa que não tem nada a ver com o enunciado da questão da ditadura. A gente pode dizer que o país ele só foi reconduzido aí à prática da democracia em 1985, com aquele processo da redemocratização. Lembrando que a partir de 85 houve aí as eleições presidenciais diretas, onde o povo foi às urnas escolher os seus representantes. Durante a ditadura militar, o povo não participou do processo aí democrático de eleições. O povo só participou a partir de 1985, ok? Vamos então à questão número 8. A questão número 8, ela diz o seguinte: a respeito do quadro partidário brasileiro, é correto afirmar que, ao final de 1985, os partidos políticos existentes foram extintos pelo regime militar e no ano seguinte foi estabelecido o bipartidarismo com a formação da Arena e do MDB. Então, assim que a letra A está correta, assim que começou o regime militar brasileiro, em 64, no ano seguinte, já foi extinto todos os partidos políticos e começaram a existir apenas 2 partidos, que foi aí conhecido como bipartidarismo, que criou aí Arena e MDB, ok? Vamos então à questão número 9. E a questão número 9, ela diz o seguinte: no cabeçalho do Jornal do Brasil, do dia 14 de dezembro de 1968, aparecia escrito: tempo negro, temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 graus em Brasília, mínima 5 graus nas Laranjeiras. A qual fato esse texto faz referência? Se você marcou a letra A, você acertou. A aprovação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliassem a repressão aos opositores do governo militar. Então foi um ato institucional duro, ok? Então a letra A está correta na número 9. E a número 10 diz o seguinte: a campanha das diretas já
foi um episódio marcante ocorrido na década de 1980, constituindo um dos significativos momentos do processo histórico brasileiro conhecido como letra C, redemocratização, ok? Alunos, ficamos por aqui na correção de nossas atividades, que foi uma revisão da nossa prova. Lembrando que para a prova do dia 28 de setembro, você vai estudar sobre a ditadura militar. Você pode acessar as nossas videoaulas, tanto do conteúdo que eu apresentei para vocês, tanto da correção da atividade 1 e também dessa correção da atividade número 2, correto? Qualquer dúvida podem me procurar. Um grande abraço a todos.